Bem-vindos ao Senta-te e Escreve. Eu sou a Catarina. Eu sou a Inês. E eu sou o Carlos. Desta vez pedimos ao Carlos para se juntar a nós porque o tema que vamos explorar é escrita para RPGs. Ou para... Sim, para RPGs, não é tanto para outro tipo de jogos. Sim. E, portanto, nada melhor do que termos mais um DM experiente para falar. Pronto. Experiente. Porque eu conto-me como inexperiente, portanto precisávamos de vocês, não é? Escrever para RPGs é uma experiência um bocado diferente do que é o normal. Se vocês já ouviram o início do podcast do Senta-te e Escreve, também ouviram que o meu desafio do NaNoWriMo foi efetivamente tentar escrever, não consegui acabar, claro, tentar escrever uma campanha no mundo da Abscond e efetivamente deparei-me com vários problemas, não é? E com diferenças de estilo bastante grandes, principalmente tendo em conta que nós estávamos a falar sobre como escrever uma novela. Há vários problemas e quem já jogou RPGs ou até mais concretamente, quem já foi DM mesmo usando módulos pré-feitos consegue ter uma noção dos problemas que vão ter, mas o principal é que vocês não podem simplesmente escrever uma linha de história, não é? Vocês escrevem um livro, vocês sabem onde é que os vossos protagonistas vão e o que é que eles vão fazer, etc. E quando escrevem para RPGs vocês têm que dar opções aos vossos jogadores e ver o que é que acontece. Ou seja, vocês têm que planear uma linha e assumir que os vossos jogadores vão fazer exatamente o oposto, porque por experiência própria é o que eles fazem. Para além disso, mesmo se eles estiverem a seguir aquilo que vocês escreveram, por exemplo, ok, eles estão aqui e vão para uma masmorra, o que eles vão fazer dentro da masmorra há de ser sempre por uma ordem diferente. Ou seja, se tiverem 10 grupos a jogar a mesma masmorra, vão fazer a masmorra de 10 maneiras diferentes. Vou fazer primeiro umas salas, depois outras, vou encontrar personagens primeiro do que encontram outras. Eu não sei que tenho umas chatinhas. E é isto, chama-se railroading, portanto não devem fazer. Não façam, não metam-se a dizer, não, vocês só podem vir por aqui, não podem ir. Não façam até 500 paus. Ou seja, devem fazer sem os jogadores perceberem que estão a ser railroaded. Eu fiz uma campanha há uns anos com um amigo meu, a Inês jogou nessa campanha, em que eles era uma coisa ainda muito básica, eles tinham que encontrar as X MacGuffins mágicas que os maus também davam atrás. E sempre que eles chegavam a um sítio, eles tinham completa agência de ir para onde quisessem. Mas sempre que eles chegavam a um sítio para ir buscar uma MacGuffin, os maus já tinham chegado e já tinham levado a MacGuffin. E anos depois, a falar com os jogadores dessa campanha, eles diziam, realmente nós tínhamos sempre azar, porque nós chegávamos lá e não éramos rápidos o suficiente, eles conseguiam sempre roubar. E eu lembro-me de dizer, pois, mas sabes que isso foi premeditado, vocês fizessem o que fizessem, não iam conseguir, porque era suposto não conseguirem. E a reação foi sempre a mesma, mas eu não sabia disso. Isto é railroading sem os jogadores saberem que estão a ser railroaded. Obviamente, a partir do momento em que isso acontece, os vossos jogadores vão ter o triplo da atenção a ver se estão a ser levados para aí ou não. Sim, e nunca mais vão confiar em ti. Não, nunca. Tudo aquilo que tu disseres, eu quero fazer um inside check. Mas eles já chegaram, eles chegaram cá primeiro. Chegaram. Estás na tanga. Não. Portanto, o problema de vocês poderem ou não guiar, ou deverem ou não guiar os vossos jogadores, tem várias soluções. Uma delas é fazerem este tipo de, digamos, setas subtis e que vai acontecer independentemente da escolha, eles vão acabar onde vocês querem. Mas isso é a mesma coisa que dizer, por exemplo, eles têm que chegar ao sítio A, que é tipo, sei lá, é um lago, num sítio qualquer. Eles podem ir por todos os sítios que quiserem, desde que cheguem lá. Eles saem da cidade, a aventura toda é para o lado esquerdo. E eles dizem, vamos para a direita. Vocês pegam o nada da aventura e metem do lado direito. Obviamente, quando estão a escrever o vosso módulo, não podem pensar assim. Ou seja, o vosso módulo, de certa forma, tem que ser escrito a assumir que os jogadores vão fazer um conjunto de ações
que vocês planearam. Obviamente, no caso dos módulos da Paizo, estão muito bem feitos nesses termos, que é sempre no início de cada ato do módulo, eles dizem sempre: aqui estamos a assumir que eles querem fazer isto desta maneira. Se eles estiverem a tentar fazer desta maneira, resolvam desta maneira, encaminhem-nos assim. Se estiverem assim, encaminhem-nos assado. Ou seja, vocês escrevem com: ok, o módulo todo assume esta linha de pensamento. Mas o que é que acontece se eles não seguirem esta linha? Ou seja, voltar a tentar forçar aquilo que a Catarina disse, que é que vão para um lado, mas eventualmente batem numa parede e fazem... E voltam para trás. E refletem de volta para o main path. Outra hipótese é simplesmente pôr-lhes, no fundo, coisas shiny o suficientes, sejam shiny, leia-se, entes queridos, tesouros, coisas que eles queiram chegar no fim, eles têm que... Eles querem, no fundo, podem-se aproveitar do background das vossas personagens para ir lá buscar elementos, para dizer olha, vocês querem ir por aqui porque vocês querem chegar àquele sítio. Sim, mas isso, ou seja, por um lado, eu acho que o papel dos DMs ou das pessoas que escrevem, estamos aqui a assumir que são vocês que estão a escrever uma aventura, possivelmente porque vocês também a querem jogar, independentemente de depois a passarem para outras pessoas. Por um lado, tens muito mais trabalho porque tens que ter, como o Carlos estava a dizer, as da Paizo são boas nesse sentido de tu fazes a linha da tua história ir porque há qualquer coisa que eles querem atingir, mas tens que ser flexível o suficiente para dizer, no entanto, se eles decidirem fazer antes X, ok, vocês podem fazer isto desta maneira para ir dar ao mesmo sítio. Portanto, no fundo tens que fazer, digamos, brainstorming de 40 outcomes diferentes para a tua história, ou seja, não é outcomes, mas tipo em cada arco, digamos assim, tu vais ter que pensar, ok, isto também pode acontecer de X, isto também pode acontecer de Y, e tentar oferecer opções para... Às vezes improvisas, simplesmente. Sim, os DMs, mas daqui também aquilo que estavas a dizer, eu acho que sim, é verdade que há jogadores que tu dizes, olha ali uma coisa tão shiny do lado direito, eles vão para a esquerda, mas... jogadores que efetivamente tenham interesse em jogar pela história vão, por exemplo, no caso da Paizo, eles costumam ter os player guides que te dão um bocadinho de contexto do que é a aventura, para tu poderes construir personagens nesse sentido. Eu acho que um bom jogador vai pensar nisso, não é? Sim. Por exemplo, o Starter Set de 5ª edição também faz a mesma coisa. As personagens que lá vêm, e mesmo que tu não uses aquela personagem, podes ir ler só o background, todos eles têm uma motivação para fazer aquilo. Porque também vai depender dos teus jogadores terem interesse em dizer, não, ok, isto para mim também é uma história e a minha personagem tem que ter algum tipo de... como é que se diz? Eu não queria dizer hook, mas pronto, tem que ter algum tipo de motivação para entrar de frente. E às vezes tem que chegar à altura que diz pessoal... isto está pré-feito, eu não tenho, não há fora disto, pá, por isso, por favor, voltem para o caminho. Às vezes tem que ser, porque às vezes eles estão a ser tão disruptivos e tão fora daquilo que é suposto acontecer. E é nessa altura que vocês trocam de amigos. Eu não jogo mais com vocês, vou arranjar um grupo de pessoas que não querem tipo, destruir tudo aquilo que eu construo. Exatamente. E também é uma solução, eu acho. Uma diferença que também acho gira entre escrever para novels e escrever para RPGs é vocês em RPGs não escrevem um único diálogo. Não há diálogos. Okay. Porque isso tem que ser tudo improvisado na altura, porque nunca sabem o que é que vai ser dito do outro lado. Podem escrever diálogos, um diálogo que os jogadores ouvem a acontecer. Sim. Estão ali duas pessoas a falar de qualquer coisa importante, as pessoas estão a falar entre elas sem interagir com os jogadores, aí podem escrever o diálogo. Sim, mas ao mesmo tempo tens que desenvolver as tuas personagens o suficiente para quer tu, quer alguém que vá ler o teu módulo consiga agarrar naquele NPC que é importante e tentar perceber mais ou menos como é que ele funciona, ter algumas dicas de como o interpretar, não é? Mesmo que não seja... existe um monte de informação sobre NPCs nos módulos que os jogadores nunca veem, e coisas de backstory,
de cenas que aconteceram há dezenas de anos, que são momentos que definem a personagem, que os jogadores nunca veem, mas que é refletido na maneira como o DM joga a personagem. Pois, sim. Para um jogador mais que tente que seja mais socialmente perspicaz, digamos assim, pode conseguir tirar algumas pistas da backstory da personagem pela maneira como ela fala, só pela maneira como ela diz as coisas, como ela reage ao que é que está a acontecer. Conseguem, uma pessoa mais perspicaz, eu claramente não, mas há pessoas que conseguem. Eu também acho que há uma questão que nós já falámos no podcast na altura do NaNoWriMo, que é a ideia que quando vocês estão a fazer world building, aquilo que vocês mostram na vossa história é só a pontinha do iceberg e vocês podem ou não ter criado o resto do iceberg, e normalmente num livro tu podes simplesmente dar a impressão que sabes o resto do iceberg todo e não sabes efetivamente, sabes meia dúzia de coisas e tá bom, é o que chega. As pessoas ficam com a ideia que aquele mundo é mais complexo e que é uma coisa real. Eu acho que, não tendo eu nunca escrito aventuras, acho que aqui é um caso em que tu efetivamente pode ser interessante, e por isso é que existem tantos companions e livros e não sei o quê de RPGs, teres mais conhecimento efetivamente escrito sobre o mundo, porque os teus jogadores vão efetivamente às vezes perguntar-te coisas que tu ficas... Não faço ideia, vou ter que arranjar uma resposta para isso. Um exemplo disso é, tenho um amigo que quer escrever um conto em Abscond, no setting que nós criamos de Abscond, e ele pergunta-me coisas como de que material é que são feitas as naves? Ups. E eu digo, eu sei lá, é de metal. Não sei, qual é a liga de metal que... Não sei, nunca pensei nisso. Obviamente que vocês devem de, sim, fazer mais world building que normalmente fazem a escrever um livro, porque existem muitos detalhes que vocês têm que assentar para todo o mundo fazer sentido e para a aventura fazer sentido, mas pronto, não vamos ao pormenor de que é que são feitas as naves em Abscond. Por acaso, eu nisso eu gosto mais de fazer o world building mais completo. Não ao ponto do gráfico. Qual é a liga metálica? Por isso é que eu acho que há pessoas que, por exemplo, o Tolkien, se o Tolkien vivesse no mundo moderno e gostasse de RPGs, ele era claramente bom para escrever, porque ele gosta de criar um mundo. Ele era ótimo para fazer settings. Para fazer, ou seja, não a aventura assim, mas ele setting inteiro, dava tipo informação como se não houvesse amanhã. O conselho que nós damos sempre aos escritores neste podcast é tipo, não percam muito tempo, escrevam a vossa história, não estejam tipo 20 anos a escrever world building. Claramente para RPGs isto compensa, porque primeiro personalmente se estiverem a tentar criar um setting, e se estiverem a tentar criar um setting novo, claramente têm que passar. Portanto, vocês precisam é de juntar pessoas com diferente. Uma pessoa que seja tipo, não, vamos escrever, eu não preciso saber disso tudo, vamos escrever a aventura e não sei o quê, e outra pessoa para tipo estar 20 anos sentada a secretária a debitar material sobre. De que é que são feitas as naves? De que é que são feitas as naves? Exatamente. Se calhar falar dos finais, ou seja, teres mais do que uma maneira como aquilo pode acabar. Pode ter a conclusão e ser satisfatória na mesma. Quer dizer, eu na verdade não conheço muitos RPGs nos módulos têm um fim. O máximo que eles como têm uma linha narrativa, têm sempre um início e um fim. Eu acho que eles quando fazem aquilo, eles decidem, ok, eles vou começar aqui e no fim vão matar este gajo. O que é que agora acontece aqui no meio? Sim, mas isso é um objetivo simples. Mas, por exemplo, em Aventuras da Terra-média, a campanha de Mirkwood primeiro é passado na Terra-média, portanto, e é passado antes do Senhor dos Anéis, portanto tu já sabes o que é que vai acontecer, tu sabes que o Sauron vai tentar dominar aquilo tudo e não sei o quê. Spoilers, sim, não há spoilers para o Lord of the Rings, temos pena, já passou antes o suficiente. E portanto, eu ainda só dei uma vista de olhos na campanha, mas uma ideia que eles tentam passar logo desde o início, quer aos jogadores, quer aos DMs que estiverem a correr, é que
efetivamente tu sabes que aquilo não vai acabar bem, porque tu sabes que vai haver guerra no final daqueles 50 ou 60 anos. Acho que aquela campanha é tipo 30 anos ou assim, uma coisa qualquer maluca. Mas a ideia é que aquilo que os teus jogadores resolverem fazer e a maneira como eles resolverem, porque aquilo obviamente é uma campanha, é uma sequência de passos, não é? Uma sequência de módulos, digamos assim. A ideia é que cada vez que eles chegam a um fim, dependendo de como tenha corrido, claro que, tipo, ok, tu tens que ir salvar a pessoa X, o objetivo é salvar a pessoa X, mas efetivamente tu podes falhar, ou podes conseguir, mas teres ficado corrompido pelo poder do mal, ou houve um outro NPC qualquer que morreu, e isso vai influenciar o resto da aventura, digamos assim, porque a ideia é que, sim, é verdade que isto é um bocado determinista, tu sabes que efetivamente vai correr mal para aquela região, e vai imensa gente morrer, mas os teus jogadores têm que sentir que estão a ter peso naquilo que está a acontecer. Portanto, no início de cada módulo, eles têm tipo uma pequena explicação do género. Se isto correu tipo bem, eles dão tipo 2 ou 3 outcomes, digamos assim, se correu bem ou se eles falharam, ou quer que seja, então com sugestões da maneira como tu podes modificar aquilo que vai acontecer a seguir, de pequenas formas, mas que dê para os jogadores sentirem que estão a ter influência naquele mundo, porque acho que uma das coisas é verdade que eles é suposto seguirem uma história, mas eles têm que sentir que tipo não são o Indiana Jones no seu próprio filme, que literalmente não faz só falta, estás a ver? Tipo, eles têm que sentir que fazem falta naquela história, que aquilo que eles estão a fazer vai, tipo, quer eles consigam, quer não, que vai ter sempre um problema quando tu já sabes, enquanto jogador já sabes que vai dar tudo merda no fim, porque é difícil de sentires que ok, mas eu estou a fazer a diferença, mas vai dar merda no fim à mesma, tipo, isto vai correr mal. Obviamente que se vocês estiverem a fazer o vosso próprio módulo no vosso próprio mundo ou numa coisa assim, vocês podem definir isto, no fim isto vai correr tudo mal, mas os jogadores não sabem isso. Sim, por isso, quando estás a fazer uma aventura no mundo, no AIM torna-se muito mais complicado. Mas eu acho que tu também podes fazer, que é tipo fazer um bocado, tentando passar isso aos jogadores, no fundo por exemplo, tu precisas de uma série de coisas ou tinhas uma série de bónus se tivesses este item X, se tivesses ido salvar Y, se tivesses o conhecimento Z, e à medida que eles vão ou não conseguindo isso, eles não sabem disso, mas a história vai ficando ligeiramente modificada porque eles não vão conseguir safar-se tão bem nos outros mais à frente, e depois quando for a altura de derrotar o Big Bad Boss, se não tiverem as coisas todas, se não descobrirem no fundo que tudo aquilo que precisavam. E a realidade é que a outra solução que tu tens para isto é que, tipo, é verdade que existe aqui tipo World Wild Domination e tipo cenas que tipo, são sempre maiores do que uma só pessoa, não é? Tipo, mas a verdade é que as tuas personagens estão inseridas naquele mundo e vão ter digamos, objetivos bem mais pequenos, nem que seja tipo salvar a aldeiazinha deles, claro. E isso efetivamente eles podem mudar, não é? Porque isso já vai depender, isso já vai ser o tipo de coisas que depende dele. Sim, é verdade, aquele reino todo vai herder, digamos assim, no fim. mas tipo, eles podem conseguir salvar as pessoas que são importantes para eles, ou tipo restaurar o seu nome, ou esse tipo de coisas assim. E eu acho que quando tu estás a fazer num setting que já está pré-determinado, que tu já sabes mais ou menos o que é que vai acontecer, neste caso específico das Adventures in Middle-earth, é a maneira como tu tens de dar satisfação aos teus jogadores. Se tiveres o teu próprio mundo, mas por exemplo em Abscond tu partes de um princípio bastante negro, digamos, daquele planeta ter ido com os porcos e que agora, estás a ver? Ou seja, há certas, também tens certas restrições que estás a pôr, não é? E portanto as motivações aquilo que tu dás, digamos assim, as rewards dos teus jogadores vão ter que ser outro tipo de coisa, não é? Porque o mundo deles já foi, não há grande volta a dar. Por acaso é giro de ver, porque tu na tua campanha da Abscond focaste muito em desenvolver a campanha dentro da Abscond, portanto nas naves e à volta de coisa,
E a campanha que eu estou a criar é mais de explorar, portanto, de arranjar... tipo open world. Exatamente, é uma cena tipo, tem que explorar o mundo para tentar encontrar não sei como é que se chama. Há uma expressão sand qualquer coisa. Sandbox, sim. Era isso. E basicamente e portanto também tem a ver com o tipo de no fundo de histórias e do que é que nós gostamos se calhar de nos focar mais. Se calhar o Carlos gosta mais de se focar em coisas mais, em tal coisa de fazer o desenhar da ação ocorrer, enquanto que eu acho mais piada tipo, desenhas o mundo e depois vês o que é que acontece. Depois vejo o que é que acontece. Tenho ali uma série de desafios para fazerem e depois, olha, se vocês forem para a esquerda ou para a direita, depois, olha, tenho que inventar lá no meio. No caso de Abscond, acho que não me foquei tanto no antes da frota, porque acho que... Mas este não é antes da frota, o meu já estás na frota. Sim, mas ok, eu quis-me focar num mundo mais estabelecido e mais habituado a viver naquele espaço. Ou seja, para mim o que era interessante era o mundo da frota em si, já estabelecido e já, digamos, sem a esperança de encontrarem um mundo novo, que é aquilo que eles partem à procura quando saem do mundo deles. É mais naquela de, ok, o setting inteiro é mesmo só a frota, tipo, ok, existem outros mundos e o objetivo, digamos, final da frota é encontrar um novo mundo, mas o que eu queria mesmo explorar a vida na frota e o que é que o impacto que tem as pessoas viverem em basicamente latas de sardinha a vida toda e não conhecerem outra realidade. O que não quer dizer que não haja outras alturas da história de Abscond que sejam também interessantes. Nós temos o nosso Mystery a bordo de HLS Mandrake. Não, ele não vai fazer spoilers, não preocupe. Não. O Mystery a bordo de HLS Mandrake é um ano depois da frota estar no ar. Sim, portanto não é ainda... Mais cedo que isso é difícil, mas é fazível. Porque agora vendo as vossas perspectivas diferentes, eu acho que escrita para aventuras de RPGs é efetivamente um projeto que possivelmente funciona muito bem cooperativo entre mais do que uma pessoa, mãos, sim. Porque as pessoas têm todas perspectivas diferentes e é mais fácil gerar aventuras ou módulos, como lhe queiram chamar, variados, que depois agradem também a diferentes tipos de jogadores, porque as pessoas também, quem as escreve também tem diferentes tipos de interesse e de coisas que quer explorar, sim. Mais de exploração ou mais tipo, digamos assim, settings, não quero dizer urbano, mas é como se fosse, porque é mais tipo contido, no fundo. Praticamente tens, tipo, todo toda a gente tipo... é um setting urbano, não tens praticamente fora de... Não tens wilderness, não é? Exatamente. Portanto, por acaso acho que é uma ideia que se adequa bastante a ser mais do que uma pessoa, porque há diferentes estilos, quer dizer, a não ser que vocês sejam completamente agarrados e não, minha ideia é que é boa, e aí já não é uma boa ideia tentar escrever com alguém, porque vai correr mal e vão-se chegar amizades. A aventura inteira pode funcionar melhor a solo, mas a parte de world building claramente funciona melhor em equipa. Pois, tens mais pessoas. Não sei, eu curti mesmo bué. Portanto, eu fui uma das jogadoras que jogou a campanha do Eles estão quase a chegar lá, mas eles chegaram primeiro. E eu gostei bué da maneira como eles idealizaram a cena, até para fazer durante o jogo e tudo. Havia... eles dividiam as tarefas e... Sim, nós éramos dois DMs ao mesmo tempo. Portanto, eles dividiam a tarefa, era bué fixe, porque tipo às vezes era um que contava mais a história, outras vezes era o outro, um ocupava-se mais com a interação entre os jogadores, às vezes dividiam-se e se a parte se dividia, eles podiam se dividir também, portanto... Mas eu acho que o que o Carlos estava a dizer era na parte de escrever a aventura... Não, na parte de escrever. Mesmo na escrita, porque eu acho que a Catarina... Eu gosto do ponto da Catarina, que no fundo é que... Não estou a dizer que não funciona, não é o que eu estou a dizer. Estou a dizer que por exemplo, claramente o world building funciona muito, muito melhor em equipa. É isso que eu não sei, porque é tal coisa, se tu tiveres valências diferentes,
quando tu, por exemplo, vamos comparar nós os dois. Eu gosto mais de world building, tu gostas mais de cenas oriented towards action. Portanto, no fundo, para fazer a aventura, tipo, seria um mashup bom. Porquê? Porque eu estava mais dentro do setting e não importava de passar 20 anos, como disse a Catarina, de evitar informação, enquanto que tu estavas mais numa de tipo fazer paravas o meu world building e dizias, olha, mas agora temos que definir aqui o que é que vai acontecer aqui nesta zona. E diz o que é que vai fazer aqui nesta zona. Tipo, é uma cena... No nosso caso até vejo uma valia ainda maior, porque no caso, por exemplo, vamos pegar em Pathfinder, que é o que mais jogamos. Eu tenho um maior domínio das regras enquanto DM do que tu, mas tu tens um jeito enorme para a parte do roleplay. Ou seja, onde é que existe aqui a valência de criarmos os dois uma aventura em conjunto? Que estão, portanto, a ver o nascer dos DMs. Não, mas tens aqui o quê? Tu estás a definir a narrativa, a história, para onde é que as coisas vão, o que é que os NPCs estão a fazer, quais são as motivações, não sei o quê, e depois chego eu e digo, ok, mas aqueles têm que andar a porrada com um bicho. Vamos pôr este bicho. Pronto, é basicamente isso. É aí também que está. É aí que também ganhas em ter mais do que uma pessoa a escrever uma aventura, claramente. Sim. Eu acho que outra coisa que é importante focar é também o estilo de escrita, que nós não falámos muito, apesar de ser um podcast sobre escrita. É que o estilo de escrita é um bocadinho diferente. E isso eu notei bastante. Foi uma das coisas que eu também notei muito diferença entre no NaNoWriMo. Porque tu, quando escreves, tu tens que fazer as pessoas de uma maneira, tipo, quando escreves, deves fazer com que as pessoas sintam, não é? No fundo, tens que dar informação suficiente para as pessoas sentirem que estão num mundo e estão estão a imaginar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não podes dar aqueles detalhes todos que dás no livro porque te torna aborrecido, porque tu no fundo estás quase só a ler. Portanto, ou no meu caso, o que eu fazia era efetivamente escrevia um bocado e depois dava algumas diretrizes a mim própria a dizer, se eles quiserem saber mais, tipo, tens isto. Mas se eles não quiserem saber mais, não quiserem ouvir mais nada, não quiserem saber mais nada, tu também não vais dar mais informação do que aquilo. E esse balanço de quanta informação é que tu lhes dás para não ficar demasiado aborrecido ou demasiado pouco informação e depois eles acabam por não se sentir envolvidos na história, é um dos balanços que eu tive muita dificuldade em apanhar. E uma dica mais na parte de quando já estão a fazer DMing, não estão na parte em que estão a escrever, mas que ajuda. Vocês, se calhar, podem não ter paciência para descrever todas as cidades que os jogadores visitam e todas as montanhas e todas as florestas e todas essas coisas. Uma coisa excelente que eu já experimentei, que correu muito bem, é, ok, vocês só estão a subir a colina e no cimo da colina, ok, vem a cidade de whatever. E viram-se para um jogador e diz, descreve-me a cidade. Então, agência aos jogadores dizer, ok, qual é o aspecto da cidade? Uma coisa que se calhar vocês tinham que perder horas a pensar nisso e a descrever a cidade e a pensar o que é importante saber da cidade ou não, vocês têm se calhar duas ou três linhas, como por exemplo é ao pé de um lago e tem uma rua principal e nessa rua as pessoas vendem coisas porque vocês têm uma coisa planeada para acontecer no mercado. Mas os jogadores, quando veem a cidade ao longe primeiro, veem as muralhas que são muito, muito altas e têm uma torre em cada canto e vocês nunca pensaram nisso porque não precisam disso para a vossa aventura. Mas ajuda a construir o setting, de certa forma, e ajuda os jogadores a virem para dentro da aventura, dando eles detalhes que vocês não tiveram paciência de dar. Sim. Ou seja, essa cena de vou dar muita informação, vou dar pouca informação e os jogadores podem aqui não estar dentro, é uma boa maneira de dar a volta, que é não dar informação nenhuma e deixar eles dar. Eu quanto a isso tenho duas observações. Uma é, quanto àquilo que tu acabaste de dizer, existem efetivamente, por exemplo,
acho que em D&D, regras para, tipo, os jogadores quando chegam a um certo nível, especialmente em coisas mais clássicas, era suposto que eles conseguissem o seu, tipo, forte, digamos assim, fazerem o seu keep e não sei o quê, e tu aí literalmente é tipo, ok, o que é que tu queres? Faz lá, tipo, como é que queres que o keep seja e como é que não é, e quantos quartos é que tem, que não sei o quê. Por outro lado, aquilo que a Inês estava a dizer também me faz lembrar um bocadinho daquilo que nós já falámos, que é, tu queres descrever as coisas da melhor forma, mas não queres ser aborrecido, mas aqui há uma coisa que eu acho que encaixa muito bem mesmo para outros tipos de escrita, que é, tu queres ser o mais concreto possível, portanto diminuir a abstração das palavras que tu usas, sim, para usares o mínimo de palavras, mas passares uma imagem visual e a informação que tu queres de uma maneira que seja condensada, mas que ao mesmo tempo evoque tipo uma envolvência e que eles, sim, percebam que estão, e que não seja uma seca. Mais do que se calhar na escrita das novelas, o show don't tell torna-se ainda mais importante. Sim. Porque ninguém quer estar 10 minutos à mesa a ouvir o DM a descrever o castelo que eles estão a visitar. Até porque tu já passas o resto do tempo a fazer tell, porque os teus jogadores, quando tu lhes apresentas o que quer que seja, vão-te efetivamente fazer perguntas. Então, mas e não sei o quê, então isto será onde? E tu, exato. Tu já não estás a ler uma passagem que foi toda pensada para ser bonita, não sei o quê, já estás simplesmente a dizer, não, olha, isso é ali a 5 passos, ou o NPC é assim ao assado, e portanto é uma boa forma, assim, aqui, naquelas pequenas descrições que tu fazes dos ambientes quando eles chegam, tentar fazer o máximo de show para ser mais bonito também. Sim. E para ser interessante, que eles têm que sentir alguma coisa, não é? Porque se não sentirem nada não têm motivação para estar a jogar. As pessoas jogam RPGs para sentir coisas e para fingirem que são super-heróis heróis só, que é super, e que fazem coisas tipo super épicas. E que depois vão lembrar, apesar de ter sido só a uma mesa, não é? Com um bocado de papel e bonequinhos de plasticina, vão-se lembrar para todo o sempre de quando mataram um dragão com uma estante. Cenas assim. Eu tenho memórias em segunda edição de matar um bar cheio de piratas, como o Halfling Rogue, que mandou-se em pleno voo, bebeu uma poção de Dragon's Breath e cuspiu fogo para dentro do bar todo em voo e cozinhou uns 15 piratas. Eu acho que toda a gente passa por essa fase de pegar fogo a coisas, não é? Porque na nossa campanha ali não foi tanto de pegar fogo a coisas, porque o bar não ardeu. Okay. O que foi basicamente a cena de, ok, nós somos 4 gajos, estão tipo 20 piratas lá dentro, o que é que a gente vai fazer? Vamos mandar o Rogue em voo lá para dentro e o Rogue cospe fogo para cima deles todos. Pronto. O que interessa aqui é que vocês tinham um objetivo. O vosso DM disse, vocês têm que derrotar os piratas ou fazer não sei o quê. Vocês fizeram da maneira como acharam mais giro de fazer. E pegar fogo a coisas é sempre giro. É verdade. Exatamente. Portanto, assumam sempre que se têm uma casa de madeira aquilo vai arder, porque os vossos jogadores vão fazer qualquer coisa. Fireball lá para dentro e pronto, o assunto está resolvido. É parecido a Chekhov's Gun. Se vocês mostram uma casa de madeira, 2 atos depois a casa vai estar a arder. É mesmo assim. Uma coisa que se devem lembrar quando estão a escrever ou depois quando estão a fazer DM é que se virem que os vossos jogadores não estão a achar grande piada ou o que quer que seja, mesmo que vos custe e vocês tenham preparado uma grande trama para aquela zona, limpem um bocadinho, cortem mais ali, cortem mais aqui, que é para fazer avançar rápido, que é para mantê-los interessados, porque é o que no fundo importa. Se eles estiverem aborrecidos, façam alguém entrar na sala com uma espada na mão e rolem a iniciativa. Se eles estiverem aborrecidos, resolve sempre. Estás a ver, escrever para RPGs também tem a sua vantagem. Não estou a gostar da história, espera aí que a gente já fala. Piquei, façam lá personagens novas, vamos começar outra vez. Tem uma boa Rocks fall, everybody dies. Pelo menos não estás tipo a meio do livro e não atiras o livro para o outro lado da sala. Quer dizer, estás a ver, vais ter que continuar naquela história com algumas alterações. Tá? E pronto, acho que não temos assim mais nada para dizer sobre escrita para RPGs. Agora sentem-se e escrevam.